Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem. Hoje vamos para mais uma aula do nosso curso de Bioquímica. A aula será sobre estrutura e função dos ácidos nucleicos. E é bem verdade que quando nós pensamos em ácidos nucleicos, nós lembramos rapidamente da molécula de DNA e também da molécula de RNA. Essas moléculas são extremamente importantes, né, para as células do nosso organismo, mesmo muito por conta, né, da função dessas moléculas serem de extrema relevância para as células, tá? E, consequentemente, para o tecido e para o organismo em si. Bom, quando a gente fala um pouco de ácidos nucleicos, a gente tem que falar um pouco sobre genética molecular, né? É um ramo da ciência em que estuda a unidade fundamental da informação nos seres vivos, que, para que a gente entenda qual é essa unidade fundamental, né, da informação nos seres vivos, a gente tem que entender um pouquinho o gene e o funcionamento do gene. Tá? O gene ele pode ser definido de uma forma simples, né, bioquimicamente, como um segmento de DNA ou RNA, isso vai depender do sistema biológico que a gente esteja abordando, que a gente esteja conversando, que a gente esteja estudando, que determina a informação para a síntese de um produto biológico funcional. Bom, então, se nós estamos falando de seres eucarióticos ou seres procarióticos, seja um vegetal, seja um fungo, seja uma bactéria, né, ou seja um ser protozoário, nós vamos falar sempre na molécula de DNA como responsável por deter, né, por armazenar a informação genética das células. Agora, se a gente estiver abordando, se a gente estiver estudando os vírus, a gente vai entender que alguns vírus eles podem ter o seu material genético, podem ter a sua unidade, as suas unidades fundamentais, né, o gene, na forma de RNA. E aí o processamento dessa molécula de RNA para que a informação seja passada vai ser um pouco diferente do que ocorre nos seres eucarióticos ou nos seres procarióticos, que nós vamos ver aí um pouco mais à frente. Bom, então se o gene ele pode ser definido como um segmento de DNA ou RNA que determina a informação para a síntese de um produto biológico funcional, resta a gente saber agora qual é esse produto biológico funcional. Em geral, o produto final da informação gênica é sempre uma proteína. Então, existe um dogma, né, da genética molecular em que nós temos um fluxo da informação genética em que a informação para a síntese de qualquer proteína ela está contida na molécula de DNA. Essa molécula de DNA ela será transcrita para uma molécula de RNA e, posteriormente, essa molécula de RNA será traduzida para a formação, para a síntese de uma proteína. Então, uma molécula, um trecho, né, um segmento de DNA, ele dá origem a uma proteína. Isso era uma definição um pouco antiga, né? Hoje a gente já sabe que um mesmo segmento de DNA, uma mesma região da molécula de DNA, um mesmo gene, né, pode ser utilizado para a síntese de mais de uma proteína. Tá? Mais de uma proteína pode ser utilizada, pode ser sintetizada a partir de um gene. E isso tudo vai depender do quê? Do processamento que o trânscrito primário vai sofrer, podendo dar origem a uma ou mais proteínas. Mas quem seria esse trânsito primário? E isso eu já posso falar para vocês. O trânsito primário é uma molécula de RNA mensageiro nascente, não é a molécula de RNA mensageiro já pronta para ser traduzida, para ser reconhecida pelo ribosoma e traduzida na forma para a síntese de uma proteína. Então, esse trânsito primário, muitas vezes, ele pode ser
processado de diferentes formas, e isso pode levar à síntese de proteínas distintas, né, proteínas com algumas diferenças. Bom, além do processo de transcrição e do processo de tradução, a gente também encontra um outro processo muito importante para a perpetuação das espécies, né, para a manutenção da informação genética de uma célula, que é o processo de replicação, ok? Isso a gente vai falar numa outra aula, processo de replicação, transcrição e tradução. Hoje a gente vai tentar entender um pouquinho e relembrar, né, vamos falar a verdade, porque muito do que a gente vai falar aqui é um conteúdo que vem lá do nosso segundo grau, tá? E que vocês vão trazer na memória de vocês as aulas que vocês tiveram de biologia, tá? Bom, quando a gente fala sobre genética molecular, né, estrutura e função dos ácidos nucleicos, né, DNA, RNA, a gente tem que entender quem é gene e quem é cromossomo, né? Uma das dúvidas que muitos alunos têm é entender quem é o gene, quem é o cromossomo, onde está o cromossomo, onde está o gene. Eles são a mesma pessoa, são a mesma entidade? E o DNA, quem é o DNA? O gene está no DNA, o cromossomo está no DNA, o cromossomo é o DNA. Então, nós temos, muitas vezes, a gente encontra alunos com dúvidas, né? Então, a gente tem que entender que quando a gente fala sobre cromossomos, a gente tem que entender que os cromossomos são nada mais nada menos do que uma molécula de DNA, uma fita de DNA. Por exemplo, aqui, se eu pegar essa Saccharomyces cerevisiae, por exemplo, ela possui 16 cromossomos, contendo 230 mil até 1.532 pares de bases de nucleotídeos. Tá legal? Então, cromossomos humanos, o número é acima de 279 milhões de pares de bases. O que a gente tem que entender aí? Que essa levedura ela possui 16 cromossomos, em outras palavras, ela possui 16 moléculas de DNA, e nessas 16 moléculas de DNA, existem aí de 230 mil a 1.532.000 pares de bases. O que significa pares de bases? Significa que a unidade fundamental, né, do DNA, que seriam os nucleotídeos, estão formando um pareamento um com o outro, e a gente vai ver qual é esse pareamento, como se forma esse pareamento da molécula de DNA. Cromossomos humanos a gente já é um pouco diferente, né? Nós temos os seres humanos, né, possuem 23 cromossomos, né, as células somáticas, as células germinativas, mas as células somáticas elas possuem 46 cromossomos, isso mesmo, 46 moléculas de DNA. Tudo bem, então a gente já entendeu que o cromossomo é nada menos do que uma molécula de DNA. E que esses cromossomos eles podem ter tamanhos diferentes e informações diferentes. O que eu quero dizer informações diferentes? Podem conter genes diferentes. Então, se os seres humanos, possuem 23 cromossomos, as células germinativas, e 46 cromossomos, as células somáticas, e aí é importante frisar que as células somáticas possuem 46 cromossomos porque ela possui 23 cromossomos duplicados, sendo 23 provenientes do pai e 23 provenientes da mãe. Tá? Então, esses cromossomos, se eu pegar, por exemplo, o cromossomo 12, o cromossomo 21, por exemplo, a gente vai ver que existem um número de genes, né? Existe a característica desse cromossomo de conter uma informação genética que não é encontrado em outro cromossomo. Então, os cromossomos eles são numerados e cada cromossomo tem o seu repertório de genes, tem o seu repertório de informação genética para a síntese de uma determinada proteína. Tá ok? Então, só para vocês terem uma ideia, a gente falou lá no nosso primeiro módulo sobre a enzima superóxido dismutase. A enzima superóxido dismutase, cobre zinco superóxido dismutase, ela se encontra no cromossomo 21. Então, esse gene que codifica a proteína, né, esse gene que tem informação para a síntese da proteína cobre zinco superóxido dismutase, só vai existir no cromossomo 21, não sendo encontrado em nenhum outro cromossomo. Então, é assim que funciona.
essa informação. É como se fosse uma despensa e cada prateleira tivesse uma informação para que a célula, em um determinado momento em que ela precise daquela informação, ela vá lá, ela pega essa informação e transforma essa informação em uma proteína para que essa proteína execute uma ação, tá? Bom, então todas as células de um organismo multicelular possuem o mesmo repertório de genes. Isso é denominado genoma, tá? Então, se a gente pegar um ser humano, a gente vai entender que todas as células desse ser humano têm o mesmo repertório de genes, tem o mesmo número de cromossomos e cada cromossomo tem os mesmos genes. Então, não adianta você pegar um neurônio, pegar uma célula muscular, uma célula hepática e tentar encontrar genes diferentes no material genético dessas células, porque todo o material genético dessas células, se for do mesmo indivíduo, vão ser iguais, vão ser idênticos, tá? O que vai ser diferente é a capacidade de cada célula de expressar essas informações. Então, por exemplo, se a gente pega uma célula do pâncreas, né, que vocês já estudaram, né, que responde às células, certas células do pâncreas, né, são capazes de produzir e secretar insulina ou glucagon, e vocês sabem muito bem qual a função desses hormônios, a gente vai notar que neurônios não produzem esses hormônios. Células de outros tecidos, como, por exemplo, células do músculo, células do fígado, não produzem insulina e glucagon. E isso é um tema de uma próxima aula que a gente vai ter, porque é importante que a gente saiba como essas informações elas são expressas, como elas são acessadas pelas células. Embora o mesmo ser, né, um organismo multicelular, possua o mesmo repertório de genes, nem sempre um mesmo gene vai ser expresso em tecidos distintos. Tá legal? Mas é importante que a gente saiba que esse repertório de genes de um organismo multicelular, de um ser, de um sistema biológico, é denominado genoma. Então, a levedura tem seu genoma, a Escherichia coli, que é uma bactéria, tem o genoma, o ser humano tem genoma, tá? O Marcos tem o genoma dele, que é diferente do genoma de cada um de vocês. Tá legal? Porém, todas as células do meu organismo possuem o mesmo repertório de genes. Muito embora nem sempre um mesmo gene seja expresso em tecidos diferentes. Bom, os cromossomos, então, como eu falei para vocês, são moléculas de ácidos nucleicos que possuem toda a informação genética de um indivíduo. Então, para elucidar um pouco mais, ficar um pouco mais claro para vocês, entendam que o cromossomo são moléculas de DNA que possuem toda a informação genética do indivíduo. Quando se fala de vírus, alguns vírus possuem seus, né, vamos falar, seu cromossomo na forma de RNA. E aí tem a peculiaridade, a particularidade desse RNA. Quando esse vírus infecta um hospedeiro, pode ser convertido em molécula de DNA e, a partir dessa molécula de DNA, expressar as suas proteínas, ou, a partir da própria molécula de RNA do vírus, já pode ser utilizado para a síntese de proteínas virais. Então, dependendo do tipo de vírus, né, existe essa possibilidade. Os vírus que transformam o RNA, né, viral em DNA para expressar sua informação genética são chamados de retrovírus, como é o caso, por exemplo, do vírus responsável pelo HIV. Tá? Bom, no início, os genes eram definidos como parte da informação que determina ou afeta um caráter ou fenótipo. Então, lá na década de 40, né, o gene ele era definido como, né, uma enzima. Então, o gene vai gerar uma enzima. Mas hoje a gente sabe que isso não é bem verdade. Então, esse gene ele vai gerar um polipeptídeo. Ou, dependendo do gene, pode gerar até mais de um polipeptídeo. Tá? Mesmo porque esses polipeptídeos também podem sofrer mudanças pós-traducionais. Tá legal? Isso é importante a gente ressaltar.
Bom, essa micrografia aqui é só para ilustrar. Isso aqui é um bacteriófago, tá? É um vírus de bactéria que infecta a bactéria. Então, aqui a gente nota o capsídeo, né? A partícula viral. E esses cabelos que estão saindo aqui, né? Essas linhas brancas que vocês veem saindo, é a molécula de DNA desse vírus. Tá legal? Então, notem algo interessante é que a partícula viral, ela armazena todas essas moléculas de DNA que estão aqui expostas, tá? Então, a gente tem que entender também que essa molécula de DNA aí, desse bacteriófago, né, dessa partícula viral, precisa ter uma certa organização para caber dentro da partícula viral. Porém, a definição moderna de gene determina que uma região da molécula de DNA é responsável por codificar uma cadeia polipeptídica ou uma molécula de RNA com uma função catalítica. Hoje a gente já sabe que existem moléculas de RNA, não moléculas de RNA mensageiro, porque se a gente for relembrar, né, nós temos a molécula de DNA, nós temos a molécula de RNA, que pode ser subdividida em RNA mensageiro, RNA ribosomal e RNA transportador. RNA mensageiro tem a sua função, né, que é carregar a informação genética contida no DNA para que, quando lida pelo ribosoma, transforme, né, essa informação, decodifique essa informação em um polipeptídeo. Tá? O RNA transportador ele vai ter a função de transportar o aminoácido para o ribosoma, para que seja realizada a incorporação dos aminoácidos em sua sequência correta, mediante a decodificação, né, da molécula de RNA mensageiro, sendo que essa molécula de RNA mensageiro, quando ela é decodificada, ela tem um início de decodificação e um final e um fim de decodificação. Então, existe, né, um primeiro aminoácido e um último aminoácido. Isso a gente vai ver numa aula mais à frente, quando a gente estiver falando sobre tradução do RNA mensageiro. E o RNA ribosomal. O RNA ribosomal a gente sabe que é uma molécula. Na verdade, pode existir várias moléculas de RNA ribosomais, né? A gente sabe que existem várias moléculas de RNA ribosomais e também que algumas moléculas de RNA ribosomal, né, possuem capacidade catalítica. Então, por isso que hoje a gente, além de considerar a cadeia polipeptídica como um produto final da informação gênica, né, do processo do fluxo da informação gênica, a gente também tem que aceitar que a molécula de RNA que tenha capacidade catalítica também pode ser considerada aí um produto final do fluxo da informação gênica. Tá legal? Bom, só para a gente ter uma noção, né, sobre DNA e dimensão celular, tá? Aqui, por exemplo, nós temos alguns vírus, né? Aqui um fago, aqui o tamanho do DNA viral em pares de bases. Notem que são bastante diferentes, né, esses vírus. Aqui o comprimento, né, do DNA viral em nanômetros. Né? Notem que eles têm comprimentos distintos. E aqui a dimensão da partícula viral também em nanômetros. Então, notem que o comprimento da molécula de DNA viral, por exemplo, desse vírus T4, né, é muito maior do que o comprimento da partícula viral. Tá? E mesmo assim, esse material genético ele consegue ficar armazenado, né, contido dentro dessa partícula viral. Tá? Aqui é uma tabela em que a gente pode encontrar quantidade de pares de bases, né, em todas essas espécies, número de cromossomos e o número aproximado de genes. Tá? Então, aqui nós temos, por exemplo, uma bactéria, Escherichia coli, tem cerca de 4 milhões de pares de bases, apenas um cromossomo, e é uma característica muito interessante, né, das bactérias, dos seres procarióticos,
eles possuem apenas um cromossomo, realmente, e esse cromossomo ele é circular, tá? E tem aproximadamente aí 4.400 genes. Se a gente pega a levedura, Saccharomyces cerevisiae, por exemplo, a gente já vai ver que tem 16 cromossomos e 6.200 genes. Se a gente pega o ser humano, a gente vai ver que tem uma quantidade de DNA muito maior do que desses outros seres, tem um número de cromossomos também muito maior, 46 cromossomos, e um número aproximado aí entre 30, em torno de 33 mil genes, tá? E isso não significa que esses 33 mil genes vão ser responsáveis por codificar 33 mil proteínas. Hoje a gente sabe que existem mais proteínas do que 33 mil genes, tá? Bom, aqui é o mapa genético da Escherichia coli, só para a gente notar como é uma notação, né, do mapa genético de um micro-organismo. No caso, esse micro-organismo é uma bactéria, um ser procariótico, e todo ser procariótico possui uma molécula de DNA, um cromossomo, na forma circular. Tá? E aqui em vermelho são os nomes dos genes, né, que estão localizados nessas regiões. Tá legal? Aqui, no caso, né, a gente vai encontrar diversos genes que são responsáveis por codificar algumas proteínas muito importantes, inclusive para esse nosso módulo que a gente vai estudar, como, por exemplo, aqui, ó, a DNA polimerase 1, que é uma proteína produzida pelo gene POL-A, a primase, que é produzida pelo gene, né? O primase é uma proteína que é produzida pelo gene DNAG, e aí vocês podem acabar, né, passeando aí por esses nomes, e se vocês tiverem curiosidade, vocês podem ver o que cada proteína que está nesse mapa genético de E. coli é responsável, tá? É um exercício bastante interessante. Bom, quando a gente fala da molécula de DNA, a gente tem que entender que a molécula de DNA é uma molécula grande, né, formada por unidades simples, né, como vocês estudaram, por exemplo, metabolismo de glicogênio, né, o glicogênio é um polissacarídeo, e esse polissacarídeo ele é formado por unidades simples, que são as moléculas de glicose. Se a gente pensar em proteínas, né, que são cadeias polipeptídicas de tamanhos variados, vocês vão entender também que existem unidades, né, fundamentais. Existe uma unidade fundamental, uma unidade simples que constitui essa cadeia polipeptídica, que são os aminoácidos. E no caso do DNA, dos ácidos nucleicos, isso não é diferente. Então, nós sabemos que a unidade fundamental, a unidade mais simples, né, que dá forma, né, as moléculas de DNA, né, que compõem, melhor dizendo, né, participam da composição das moléculas de ácidos nucleicos, são os nucleotídeos. E é bem importante que os nucleotídeos do DNA são distintos dos nucleotídeos do RNA. Tá? Então, aqui, nessa figura aqui, na figura A, a gente pode ver um nucleotídeo, na sua essência, né, com uma base, com uma região que é ocupada por uma base, que pode ser púrica ou pirimídica. Tá? Aqui é o anel da pirimidina e aqui é o anel da purina. Aqui, já nessa outra figura, né, a gente já pode ver que as purinas são adenina e guanina, e as pirimidinas são citosina, timina e uracila. Então, você tem no nucleotídeo, na composição do nucleotídeo, que é a unidade fundamental, né, dos ácidos nucleicos, você tem uma base nitrogenada, uma molécula de açúcar e um grupamento fosfato. Isso é um nucleotídeo. No entanto, existem diferenças, como eu falei, entre o DNA e o RNA. E aqui a gente já pode ver uma diferença bastante importante com relação aos nucleotídeos do DNA e os nucleotídeos do RNA. De uma forma ou de outra, seja o nucleotídeo do DNA, né, que se encontre na composição do DNA, ou um
nucleotídeo que seja encontrado na composição do RNA, ele vai ter essa estrutura, uma base nitrogenada, tá? Que pode ser púrica ou pirimídica, um açúcar e um grupamento fosfato. E as diferenças residem onde? Bom, o DNA, as bases do DNA são adenina, guanina, citosina e timina, e as bases nitrogenadas do RNA são adenina e guanina, citosina e uracila. Tá legal? Com relação à pentose, a molécula de açúcar, e aí eu vou relembrar até o metabolismo energético, que nós não abordamos, né, uma aula específica sobre via das pentoses, mas eu me recordo que em uma das nossas aulas eu abordei a relevância da via das pentoses fosfato para a produção de ribose fosfatada para a síntese de nucleotídeos. E aqui se encontra, né, uma ribose fosfatada para a síntese de um nucleotídeo. No caso do RNA, a molécula de açúcar do RNA é uma ribose, é uma pentose, tá? Que a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, então uma pentose, que se chama ribose, ela é fosfatada e, diferentemente da pentose, da molécula de açúcar, da molécula do nucleotídeo, né, de DNA, essa ribose ela possui uma hidroxila nessa posição duas linhas, na posição duas linhas, o que a gente não encontra no açúcar da molécula de DNA. Daí o nome da molécula de açúcar, da pentose da molécula de açúcar do DNA, ser chamado de desoxirribose. Pode parecer muito simples, né? Mas a presença ou a ausência dessa molécula foi muito importante durante o processo evolutivo para que a molécula de DNA fosse, de fato, uma molécula estável, tá? E capaz de armazenar a informação genética das células. Essa hidroxila na posição duas linhas aqui, encontrada nos nucleotídeos do RNA, podem ser um problema para a molécula de RNA e, de fato, levam a uma certa instabilidade do RNA. Por quê? Essa hidroxila na posição duas linhas pode realizar um ataque eletrofílico na ligação que une os nucleotídeos na mesma fita polinucleotídica do RNA e, com isso, fazer com que o RNA quebre, né? Por isso a gente entende, a gente sabe que o DNA é uma molécula muito mais estável do que a molécula de RNA, muito por conta da ausência dessa hidroxila 2'. É claro que existem outras interações na molécula de DNA, que nós vamos ver um pouco mais à frente, que fazem com que a molécula de DNA seja mais estável do que o RNA, mas essa, principalmente, a presença dessa hidroxila aí nessa posição, ela é bastante crítica para a estabilidade da molécula, tá? Bom, isso aqui é uma tabela de nomenclatura de nucleotídeo, né? Então, por exemplo, a gente tem a purina, a base é a adenina, o nucleosídeo é a adenosina, o nucleotídeo é o adenilato, né? O ácido nucleico, no caso aqui, é RNA. Tá? Se a gente for pensar no DNA, nós temos desoxiadenosina e desoxiadenilato. Tá ok? Bom, só para a gente entender, assim, nessa tabela vocês estão vendo nucleosídeo, nucleotídeo, né? Então, só para a gente tentar entender o que é um nucleosídeo, o que é um nucleotídeo, um nucleosídeo é um nucleotídeo sem grupamento fosfato, tá? Basicamente isso. Bom, um ponto interessante, principalmente para quem tem aí uma vontade, né, de fazer ciência, ainda, mesmo que nós estejamos num momento aí de negação da ciência e dificuldade muito grande de obtenção de recursos para se fazer ciência, é importante que vocês saibam algumas características, algumas propriedades físico-químicas, né, desses nucleotídeos, para que quando vocês estejam no laboratório, se vocês forem trabalhar com DNA, vocês entendam, né, que vocês possam explorar ao máximo, né, a preparação de vocês, né,
de DNA que vocês venham fazer. E é lógico também avaliar o grau de pureza. Isso eu já falei para vocês na aula de aminoácidos, quando nós estávamos falando sobre aminoácidos aromáticos. Alguns, né, aminoácidos aromáticos, por causa do anel, eles absorvem, né, energia, né, dependendo do comprimento de onda, e os nucleotídeos não são diferentes. Então, aqui nós temos uma varredura, tá, do espectro de absorção dos nucleotídeos, tá legal? Aqui, ó, AMP, GMP, UMP, TMP e CMP. Tá? E a gente pode ver que, basicamente, todos eles, né, eles têm aqui um pico de absorção, né, eles desviam um pouquinho, alguns, né, em torno aí de 260, 270. Mas, por convenção, quando a gente vai para o laboratório, a gente sempre faz uma leitura de DNA ou de nucleotídeos, para ver se a mistura que a gente está trabalhando, se tem ou não nucleotídeos, se tem ou não molécula de DNA, faz uma leitura 260 nanômetros. E não sei se vocês se recordam, aminoácidos aromáticos, como por exemplo o triptofano, eles absorvem 280 nanômetros, que é um pico, né, em que esses nucleotídeos eles não absorvem muito. Tá legal? Então, daí a gente pode fazer uma comparação, se você for para o laboratório e fizer uma preparação para purificação de ácidos nucleicos, você pode fazer uma relação aí de leitura, né, de absorção em 280 e 260 nanômetros para você ver se a sua mistura tem mais ácidos nucleicos, né, tem mais DNA ou RNA, ou se tem mais proteínas. Aí, se você quiser, se você tiver interesse nos ácidos nucleicos e você tiver uma riqueza muito maior de proteína, é porque algo não deu certo na sua purificação, na sua preparação. E aí você tem que voltar para a bancada e repetir o teu experimento, fazendo algo diferente para que você tenha sucesso na tua preparação de ácidos nucleicos. O que não é diferente, não é difícil. Hoje em dia existem kits, né? É óbvio que kits são bem mais caros para você utilizar em laboratório, mas que eles realizam uma purificação de altíssima eficiência, de altíssimo rendimento. Tá? Bom, então aqui nós temos, mais uma vez, a estrutura de cada um dos nucleotídeos, tá legal? Então, mais uma vez aqui, ó, o nucleotídeo, ele tem fosfato e o nucleosídeo não tem o fosfato. Tá legal? Aqui em vermelho está marcado o nucleosídeo e todo ele é o nucleotídeo. Então, aqui você tem a adenina, aqui a guanina, aqui a timina e aqui a citosina. Tá legal? Aqui, na parte superior, vocês têm a estrutura dos nucleotídeos do DNA, dos desoxirribonucleotídeos, e aqui embaixo dos ribonucleotídeos. E observe a diferença aqui na hidroxila duas linhas, na posição duas linhas aqui da molécula de açúcar, que nos desoxirribonucleotídeos não tem hidroxila, e aqui no caso dos nucleotídeos do RNA vocês encontram essa hidroxila. Tá? Bom, uma vez entendendo, né, quais são essas unidades fundamentais, essas unidades, né, que compõem, que participam da formação, da síntese, né, da molécula de DNA e RNA, a gente tem que entender como ocorre a ligação nessas cadeias. Então, aqui como ocorre a ligação dentro dessas cadeias de ácidos nucleicos entre esses nucleotídeos. Então, aqui você tem uma molécula de DNA, aqui uma molécula de RNA. Tá? Notem mais uma vez que o RNA tem essa hidroxila na posição 2', o que na molécula de DNA não tem, e aí eu ressalto para vocês, eu reforço para vocês, mostrando que essa hidroxila nessa posição 2', ela é muito crítica para a estabilidade da molécula, e inclusive ela pode atacar essa ligação entre essas bases nitrogenadas. Essa ligação é chamada de ligação fosfodiéster, provocando a quebra, né, a ruptura da molécula de RNA. Isso não acontece na molécula de DNA por conta da ausência dessa hidroxila. Bom, mas o que a gente tem que entender é que existe uma ligação fosfodiéster, né, entre
os nucleotídeos dentro da mesma cadeia polinucleotídica, e que essa ligação ela é feita enzimaticamente. Existe uma enzima que catalisa essa ligação, a enzima chamada DNA polimerase, e essa DNA polimerase ela realiza um sentido de ligação 5' 3'. O que significa esse sentido 5' 3'? Significa que a DNA polimerase, quando ela reconhece dois nucleotídeos, ou melhor dizendo, quando ela reconhece uma extremidade da molécula de DNA de uma fita polinucleotídica e um nucleotídeo que será incorporado, ela vai realizar a ligação no sentido 5' 3', ou seja, ela vai pegar o fosfato, tá, que está na cadeia pré-formada, e vai ligar aonde? Na hidroxila 3' da molécula do nucleotídeo, né, do novo nucleotídeo que vai ser incorporado na fita de DNA. Okay? Então, isso é um sentido muito importante, porque isso vai dar um norte para a gente quando a gente for falar sobre replicação do DNA, tendo em vista que a replicação do DNA ela só ocorre em um sentido, 5' 3'. Tá legal? E esse é o sentido, né, que a DNA polimerase catalisa a ligação fosfodiéster. A ligação fosfodiéster é a mesma, tanto para o DNA como para o RNA. Vocês podem ver que aqui os elementos, né, que participam dessa ligação fosfodiéster são os mesmos. Tá? Bom, então aqui é um mecanismo, né, só para mostrar para vocês a hidrólise de RNA em condições alcalinas, né, muito por conta de quem? Dessa hidroxila na posição 2' da molécula de ribose do nucleotídeo do RNA, tá legal? Então depois vocês podem dar uma olhada, né, nesse ataque aqui que é realizado, e por conta disso você tem a quebra dessa ligação fosfodiéster, e tendo a quebra da ligação fosfodiéster, você tem quebra da molécula de RNA, e aí esse RNA quebrado não vai ter a sua função utilizada pela célula. Bom, falando sobre a molécula de DNA, tá? Existem 3 tipos de DNAs, né? Existe um DNA na forma A, um DNA B e um DNA Z. É importante, né? Não sei se vocês já leram algum livro sobre como foi desvendado, né, a estrutura cristalográfica da molécula de DNA, mas esses senhores, né, James Watson e Francis Crick, eles desvendaram, né, esse mistério, né, da estrutura da molécula de DNA, e a molécula de DNA que eles encontraram, né, foi a molécula de DNA B que a gente encontra e que é bastante comum, né, no genoma dos sistemas biológicos, das células. É claro que outras formas de DNA podem ser encontradas, como, por exemplo, o DNA A e o DNA Z, dentro de uma mesma célula, mas isso vai depender do que está acontecendo dentro dessa célula. Por exemplo, se vocês forem observar aqui, o DNA ele é muito mais compactado do que o DNA B, tá? E ele é mais compactado por quê? Por uma questão, né, por uma questão, vamos dizer assim, ambiental, porque o DNA ele é encontrado na molécula de DNA geralmente desidratada, com pouca água. Então, ele se compacta, né, diferente do DNA B. Já o DNA Z, ele pode ser encontrado independente, né, da condição que a célula se encontre. Muito porque esse DNA Z, ele tem uma curvatura diferente, né? Ele tem uma volta diferente do DNA e do DNA B, como vocês podem ver aqui, ó. O DNA e o DNA B, a volta deles é para a direita, e o DNA Z, a volta deles é para a esquerda. E o DNA Z está muito associado com o controle da expressão gênica, né? Da expressão dos genes dessa região e do DNA. Tá? Existem outras características, tá? Entre o DNA A, DNA B e DNA Z. Então, você tem aqui pares de bases por volta da hélice, né? O DNA A são 11, DNA B 10,5 e o Z são 12 pares de bases. Tá? Então, existem aí algumas características para cada um desses DNAs. Tá?
Bom, mas o que é importante a gente entender é como é a estrutura dessas moléculas de DNA. Então, a molécula de DNA, ela é uma dupla fita polinucleotídica, como a gente está vendo aqui, né? Uma fita polinucleotídica e a segunda fita polinucleotídica. Então, a molécula de DNA é uma dupla fita polinucleotídica antiparalela, porque uma está no sentido 5' 3' e a outra no sentido 3' 5'. O que significa esse sentido 5' 3'? Significa que aqui, nessa posição 5' nós temos um grupamento fosfato do nucleotídeo e aqui na posição 3' desse nucleotídeo a gente tem a hidroxila, né, ligada ao carbono 3' da molécula de açúcar. Então, as fitas são antiparalelas e complementares. Vocês notem que, por exemplo, se em uma das fitas você tem a guanina, na outra fita você vai ter a citosina. Se numa fita você tem a adenina, na outra você tem a base nitrogenada timina, tá? E assim por diante. Notem também que existe uma diferença de pareamento entre essas bases, né? Quando a adenina se pareia com a timina, é realizado uma dupla ligação de hidrogênio. Você tem a formação de duas ligações de hidrogênio. E quando você tem o pareamento entre a guanina e a citosina, aqui a guanina e aqui a citosina, você tem aí a formação de 3 ligações de hidrogênio. Tá? Isso é importante a gente entender isso, porque essa ligação de hidrogênio aqui no interior da molécula de DNA, ela é uma das forças, tá? Ela é uma das forças que mantém as duas fitas polinucleotídicas complementares, ligadas umas às outras. E também, dependendo da composição, né, de guanina, né, de pares de bases, guanina, citosina e ou adenina, timina, isso vai ser determinante também para uma outra característica que a gente vai falar sobre o DNA, que é o processo, que é a desnaturação do DNA. Tá legal? Isso vai ser importante a gente entender, né, essa questão dessas ligações de hidrogênio, tripla no caso da guanina e citosina e dupla no caso da adenina e guanina. É lógico também, já que a gente está falando de estabilidade da molécula de DNA, a gente não pode esquecer que a molécula de DNA está num ambiente aquoso e que, né, na região, né, externa da molécula de DNA, nós vamos encontrar quem? Grupamentos fosfatos e grupamentos de açúcar, que tem a capacidade de quê? De interagir com a água, realizar interações eletrostáticas, né? E com isso vão compactar talvez o termo não seja, eu não tenha usado o termo correto, compactar, mas ela vai fazer com que essas duas fitas polinucleotídicas elas permaneçam mais firmemente ligadas, né? Então, você não tem somente as ligações de hidrogênio que vão participar da estabilidade dessa dupla fita polinucleotídica. Existem outras interações, como, por exemplo, eu falei, as interações da molécula de açúcar e fosfato com a água, e até mesmo entre as bases nitrogenadas, porque se a gente for ver a química dessas bases nitrogenadas, elas são moléculas hidrofóbicas. Então, dentro da molécula, no interior da molécula de DNA, também existem interações hidrofóbicas entre as bases nitrogenadas que permitem com que o somatório de todas essas forças, de todas essas interações, mantenham essas fitas complementares, essas fitas ligadas e estáveis, né? E a molécula de DNA é estável, sem que ela se desnature ou que ela se quebre, tá? Existem algumas estruturas, né, que são encontradas ainda na molécula de DNA, não são muito comuns, você encontrar em toda a parte da molécula de DNA, mas é importante que a gente entenda muito porque essas formações estão envolvidas com o controle da expressão do gene, né? Então, por exemplo, você tem aqui um DNA triplex, né, que é 3 fitas polinucleotídicas
interagindo uma com a outra, ou então quadruplex. Então, essas formações elas estão mais associadas, né, em regiões da molécula de DNA que estão passando por um processo bastante apurado, né, bastante rigoroso de controle da expressão gênica. Tá? Bom, aqui no caso já é uma molécula de RNA, né? Então a gente pode ver uma molécula de RNA, ó, aqui, né? Você tem o início da molécula de RNA, aqui o número 1, e aqui começa o nucleotídeo número 1, ribonucleotídeo número 1 dessa molécula de RNA é uma guanina, tá? E o último é uma uracila. Então notem, né, que a molécula de RNA, diferente, né, da molécula de DNA, ela pode adotar uma estrutura secundária, uma estrutura terciária, o que é muito parecido com o que ocorre nas cadeias polipeptídicas. E daí, né, que se entende e que se reconhece que algumas moléculas de RNA podem apresentar função catalítica, sim. Tá? Aqui são algumas interações, né? Isso aqui é um RNA transportador, então são interações entre os nucleotídeos, né, dessa molécula. Tá? Isso aqui eu vou passar mais rápido. Bom, e agora a gente fala um pouco sobre o processo de desnaturação. Então, toda molécula de DNA pode ser desnaturada, seja uma molécula de DNA de um vírus, de uma bactéria, ou de uma levedura, ou de uma célula humana. Ela pode se desnaturar. Então, você tem aqui uma dupla fita polinucleotídica, né, em alfa-hélice, o DNA em dupla hélice, né, aqui. Existe uma complementaridade entre as bases dessa molécula, né, entre os nucleotídeos de cada uma dessas fitas polinucleotídicas. Essa molécula, dependendo da condição do processo de aquecimento que você for submeter a essa molécula de DNA, ela pode se desnaturar, tá? Então, quando se desnatura a molécula de DNA, e é muito comum fazer isso em laboratório, por aquecimento, né? Vocês devem ter ouvido muito, nós estamos na pandemia agora, né? E vocês devem ter ouvido muito que o método mais eficaz para detectar se uma pessoa tem ou não, né, a infecção é através de uma técnica chamada de PCR. A gente vai falar sobre essa técnica de PCR mais na frente, mas é importante que vocês entendam que a técnica de PCR é uma técnica que aumenta o número de cópias da molécula de DNA dentro de um sistema. Então, na verdade, se você tem uma pessoa que está infectada por um vírus, essa pessoa, ela tem o quê? O DNA viral dentro do seu organismo. Então, quando você faz uma purificação, quando você extrai o material genético de uma mistura de células de um indivíduo que esteja infectado com, por exemplo, SARS-CoV-2, né, quando você for fazer a extração do DNA, você vai ter o quê? O DNA do indivíduo e o material genético do vírus também. Tá? E aí, quando você vai para a técnica de PCR, quando você vai fazer a técnica de PCR, uma das primeiras etapas, e importantíssimo para o PCR, é a desnaturação do DNA por aquecimento. Então, você vai separar as fitas polinucleotídicas e você vai vir com um primer, né, que vai reconhecer uma região específica da molécula viral. E aí ele vai se ligar nessa molécula viral, né, no material genético do vírus e vai, né, duplicar, vai amplificar o número de cópias desse material genético. Então, isso a gente vai ver com mais calma na frente, falar sobre PCR, como funciona o PCR, variações da técnica de PCR. Mas o que é importante que a gente entenda é o quê? Que toda molécula de DNA pode se desnaturar.
Tá? E uma vez cessada o processo que esteja desnaturando a molécula de DNA no material genético, né, na forma de DNA, a molécula de DNA pode se reparear, né? Ela pode realizar novamente o seu pareamento, ela pode voltar à sua forma original, efetivando todas aquelas ligações de complementaridade entre as bases das duas fitas polinucleotídicas. Tá? Então, aqui é uma desnaturação total da molécula de DNA, mas se você renaturar, por exemplo, se você desnatura por aquecimento, se você aquece a 70, 80 graus, você vai desnaturar a molécula de DNA. Mas se você retorna essa temperatura, a temperatura ideal, 37, 40 graus, essa molécula de DNA vai se complementar novamente. Tá legal? E aqui a gente vê o TM, né? Aqui nesse gráfico aqui, a desnaturação por calor, a gente vê aqui, ó, porcentagem de naturação e temperatura. Então, olha lá, por volta de aqui essa molécula em azul, tá? Ela se desnaturou em torno aí, né, de 82 graus e meio. Já a outra se desnaturou em torno de 85. Existe essa diferença? Sim, existe. E isso é influenciado por quê? Pelo teor, pelos níveis de pareamento GC. Então, quanto mais pares G6 que tem uma molécula de DNA, mais difícil vai ser desnaturar essa molécula. Por quê? Quanto maior o pareamento GC dentro de uma cadeia polinucleotídica, dentro de uma molécula de DNA, maior vai ser a força, né, a atração entre essas fitas polinucleotídicas, porque guanina e citosina realizam o quê? 3 ligações de hidrogênio, tá? Diferente da adenina com a timina, que realiza 2 ligações de hidrogênio. Tá? Então, dependendo da quantidade de pareamento GC a T, uma molécula de DNA vai ter uma temperatura média de desnaturação maior ou menor do que outra, dependendo aí dos teores desses pareamentos GC a T. Tá ok? Bom, entendendo essas características, a gente tem que ir para a estrutura propriamente do DNA. Tá? E aí eu acho que a gente, né, estamos no século XXI, né? Então, já tem tempo que a gente não encontra um telefone desse nas nossas casas para a gente entender como a molécula de DNA ela pode já se compactar, né? Ela pode já diminuir o seu tamanho devido a um DNA supercoil, né? Devido a uma compactação natural dessa molécula de DNA. Tá? Então, você tem aqui uma molécula de DNA dupla fita. Tá? Aqui, no caso, é um trecho, né, essa molécula de DNA dupla fita é um trecho de um DNA circular, né? Se é um DNA circular, se é um cromossomo circular, é de um ser procariótico. E aqui nós temos a forma de DNA supercoil, né, a molécula de DNA que já está enrolada, já está enrolada e, de certa forma, mais compactada do que a forma, né, original e relaxada da molécula de DNA. E aqui são algumas micrografias eletrônicas da molécula de DNA bacteriana, procariótica. Você tem aqui um cromossomo circular e aí você tem níveis cada vez maiores de quê? De supercoil dessa molécula de DNA, desse cromossomo. E notem que o tamanho que essa molécula de DNA ocupa no espaço é menor, dependendo, né, de acordo com o supercoil que ela adota. Tá legal? Óbvio que existem aí algumas proteínas que auxiliam, né, nessa compactação, tá? Mas é importante que a gente entenda que a molécula de DNA tem essa capacidade, essa propriedade de se compactar, tá? Bom, no caso dos seres eucarióticos, nós vamos encontrar algumas proteínas que são chamadas de histonas, e aqui nessa tabela a gente vê tipos e propriedades das histonas, né? No caso aqui, células, né, eucarióticas, células animais, vamos dizer assim. Você tem algumas proteínas histonas, como por exemplo histona H1, H2A, H2B, 3 e 4,
que tem, né, um número muito variável, né, de resíduos de aminoácidos, mas são muito ricas em lisina e arginina. Tá? Isso é uma característica muito legal, muito interessante dessas histonas, porque essas histonas elas têm capacidade de se ligar à molécula de DNA e causar uma compactação cada vez maior da molécula de DNA. Então, aqui você tem um núcleo, né, que é chamado de nucleosoma. Tá? Esse nucleosoma, se a gente olhar aqui, ele é formado por proteínas histonas. Então, se a gente observar esse nucleosoma aqui, né, somente a parte proteica, nós vamos ver que esse nucleosoma é formado por duas proteínas histonas do tipo H2A, duas do tipo H4, duas do tipo H3 e duas do tipo H2B. Então, na verdade, você tem um nucleosoma formado por um octâmero de histonas. Tá? E nesse octâmero esse octâmero de histonas, ele é responsável pela compactação da molécula de DNA, porque nesse octâmero de histonas, a molécula de DNA ela se enrola, né, ela dá duas voltas nesse octâmero de histonas. Então, aqui é uma outra imagem, né, do nucleosoma, né, ou do octâmero de histonas associado à molécula de DNA. Então, só para vocês entenderem, quando a gente fala de nucleosoma, a gente tem que entender que é o octâmero de histonas já associado à molécula de DNA, né? A molécula de DNA dando duas voltas nesse octâmero de histonas. Tá? Quando a gente fala de histonas, a gente está falando só mesmo das proteínas. Tá? E esse fato, né, da molécula de DNA se enrolar duas vezes, né, dar duas voltas, como se fosse dar duas voltas, né, uma linha dando duas voltas num carretel, isso já é bastante significativo para a compactação da molécula de DNA, mesmo porque em uma mesma molécula de DNA, em um mesmo cromossomo, nós vamos encontrar inúmeros nucleosomas. Né? Então, se vocês pegarem, por exemplo, observarem essa imagem aqui, vocês vão ver que nessas fitas polinucleotídicas, essas regiões globulares, né, brancas, são as regiões em que se encontram quem? Os octâmeros de histonas, que se encontram os nucleosomas. Né? Na verdade, aqui seriam os nucleosomas, porque a gente está falando de uma fita polinucleotídica, né, interagindo com o octâmero de histonas, então a gente tem aqui um nucleosoma. Então, isso já é uma forma bastante importante de compactação da molécula de DNA, que não é encontrada em seres procarióticos. Tá legal? Isso é uma outra diferença que eu tenho que dizer para vocês. Uma, né, a primeira grande diferença é que o cromossomo, a primeira grande diferença entre o material genético bacteriano, né, procariótico e eucariótico é que nos seres procarióticos, o cromossomo ele é único e circular. Nos seres eucarióticos, isso eu não falei no início da aula, ele dependendo da espécie, você tem uma variação do número de cromossomos, né, uma variação do número de moléculas de DNA, e essas moléculas de DNA não são circulares, elas são lineares. Né? Então, mais uma vez, bactérias, seres procarióticos, o cromossomo é circular, seres eucarióticos, o cromossomo é linear. Uma outra diferença é essa questão da presença das histonas. Em bactérias, você não encontra histonas. Você não encontra a formação de nucleosomas para compactar a molécula de DNA. Aí a molécula de DNA bacteriana, ela participa mais ela se compacta mais na forma daquele supercóio, né, que existem proteínas que não são histonas que participam da compactação do DNA bacteriano, mas não são histonas como ocorre na compactação da molécula de DNA dos seres eucarióticos. Ok? Bom, se a gente falou das histonas, né, do octâmero de histonas, do nucleosoma, né, formado pelas histonas H3, H4, H2A e H2B, ficou faltando a histona H1, né?
Então, essas proteínas histonas H1, elas servem para se ligar entre um nucleosoma e outro e aproximar essas estruturas, fazendo com que a molécula de DNA compacte-se ainda mais, gerando aí o que a gente chama de fibra de 30 nanômetros, né, que é, na verdade, a molécula de DNA, né, o cromossoma compactado na forma de nucleosoma, e também já aí com a participação da histona H1, aproximando esses nucleosomas, fazendo com que a molécula de DNA se compacte cada vez mais. E aqui é uma imagem, né, do grau cada vez maior de compactação da molécula de DNA. Então, você tem aqui a molécula de DNA, que, na verdade, é uma fita polinucleotídica, e essa fita polinucleotídica, essa molécula de DNA, pode ser chamada de cromossomo. Tá? Então, aqui é o nível crescente de compactação da molécula de DNA, e aqui, na parte superior, a gente vê uma molécula, um cromossomo já duplicado. Tá legal? Isso aqui é um cromossomo já duplicado, na verdade, você tem duas fitas, você tem duas moléculas de DNA interagindo aqui através do centrômero, né? E aí a gente chama de cromátides irmãs, que na verdade já é o cromossomo, né, pronto para o processo de divisão celular, quando cada uma dessas cromátides, quando tem a diacinese, né, quando ocorre a divisão da célula, cada cromátide, né, irmã vai para uma célula, e aí você tem a manutenção da informação genética, a manutenção da mesma informação genética que as células mantêm quando ocorre o processo de divisão. Muito por conta do quê? Muito por conta do processo de duplicação do DNA, manter, né, ser semiconservativo e manter a informação genética do cromossomo, né, da molécula de DNA. E aqui é uma outra imagem, né, a molécula de DNA, aqui já os cromossomos, aqui a compactação com os nucleossomos, e aqui já tem a histona H1, né, formando a fibra de 30 nanômetros, né, tornando ainda a molécula de DNA cada vez mais compactada. E aqui na parte superior já é um cromossomo duplicado, uma molécula de DNA duplicada, né, contendo as duas cromátides irmãs, né, que quando ocorrer o processo de divisão celular, você vai ter a separação desses cromossomos, e cada cromossomo irá para a célula filha. Bom, voltando para uma vez a gente entendendo a organização, a compactação da molécula de DNA, a gente tem que ver como é a organização dentro da molécula de DNA. Tá? E aí, dentro da molécula de DNA, a gente pode ter uma organização na forma de DNA monocistrônico ou na forma de DNA policistrônico. Isso também já é uma outra diferença entre os seres procarióticos e os seres eucarióticos. Em bactérias, né, nos seres procarióticos, existe, né, existe um DNA organizado na forma de um DNA policinstrônico. O que eu quero dizer com isso? Mais de um gene, né, sendo controlado por uma mesma região promotora, e a gente vai ver um pouco mais na frente o que significa essa região promotora. Mas só o nome já deve dar para a gente pescar alguma coisa. Se é uma região promotora regulando, né, controlando mais de um gene, significa o quê? Que essa região promotora ela vai permitir ou não que esses variados genes possam ser expressos. O que eu quero dizer possam ser expressos? Quando o gene é transcrito para um RNA mensageiro, ele está sendo expresso em uma molécula de RNA mensageiro. Então, transcrição e expressão gênica podem ser sinônimos se a gente estiver falando, né, da síntese da molécula de RNA mensageiro. E no caso dos seres eucarióticos, o DNA está organizado na forma de um DNA monocistrônico, onde você tem um gene sendo controlado por uma região promotora. Ok? Bom, com relação aos genes eucarióticos e genes procarióticos, eu posso adiantar para vocês que o gene procariótico
toda a região, toda a sequência de nucleotídeos dentro de um gene procariótico, ele será transcrito por um RNA mensageiro e essa região de RNA mensageiro será traduzida em uma proteína. No caso dos genes dos seres eucarióticos, isso não ocorre de forma simples assim. Você tem aqui, por exemplo, nós exemplificando, né, o gene da ovoalbumina. Você vai ter aqui um gene, tá? Esse gene, ele vamos dizer, subdivididos em regiões aqui que estão em azul e regiões que estão em cinza, tá? Essas regiões em azul são chamadas de exons e essas outras regiões em cinza são chamadas de introns. Então, o que acontece? Em seres eucarióticos, né? Vamos falar a verdade, em seres eucarióticos mais evoluídos, porque, por exemplo, se você pegar uma levedura não tem essa subdivisão de exon e intron, tá? E levedura é um ser eucariótico. Bactéria não tem, tá? Bactéria, né, não tem essa subdivisão de exons e introns, tá? Mas as células eucarióticas, né, células humanas, possuem essa subdivisão. E o que significa? Bem, de grosso modo, né, quando a gente vê um gene com regiões de exons e introns, a gente entende o quê? Que os exons são as regiões codificáveis para a síntese de uma proteína, ou seja, são regiões em que essas regiões vão contribuir para quê? Para a síntese de uma proteína, né? Para a síntese, né? Para a ligação dos aminoácidos dentro da cadeia polipeptídica, né? Para a formação da cadeia polipeptídica e consequentemente, a formação de uma proteína. Já os introns, eles são removidos, tá? Da molécula de RNA mensageiro e acreditava-se, né, até algum tempo atrás, que eles não tinham nenhuma função, mas hoje já não é bem assim, né? Hoje já se sabe que os introns têm uma função muito grande de proteção do material genético, né? Existem genes, né, que quando são expressos, né, quando você tem a formação do trânsito primário, existe um processamento, pode ocorrer um processamento alternativo e, consequentemente, gerar proteínas diferentes a partir de um mesmo gene, tá? Bom, mas voltando aqui, nós temos um gene da ovoalbumina, essa ovoalbumina, essa proteína, ela tem regiões de exons e introns, tá? Então, esse gene, quando ele é transcrito, quando ele é expresso, é formado uma molécula de RNA mensageiro que a gente chama de transcrito primário. E aí que eu volto lá ao início da nossa aula, que eu disse para vocês que dependendo do processamento do transcrito primário, você pode ter a formação da proteína A, da proteína B, né? Então, na verdade, esse transcrito primário, ele é uma molécula de RNA mensageiro que foi produzida a partir de um molde, né, de uma das fitas polinucleotídicas do DNA, e essa molécula, esse trânsito primário, essa molécula de RNA mensageiro, ela possui as regiões de exons e introns. E aí, posteriormente, esse trânsito primário vai sofrer um processamento, que é chamado de splicing. Isso a gente vai ver na nossa aula de transcrição, né, tipos de splicing, né, como ocorrem os splicings. Mas, se vocês quiserem se antecipar, não vejo problema. Então, esse processamento, ele remove as regiões de introns e liga as regiões de exons. Tá? Então, na verdade, essas regiões azuis vão ser ligadas umas às outras e as regiões de introns vão ser removidas desse gene, dando origem assim a quem? A uma molécula de RNA mensageiro madura que poderá ser utilizada, poderá ser reconhecida pelo ribosoma como uma molécula de RNA madura, pronta para ser traduzida e dar origem a uma proteína. Tá? E assim, dependendo do gene, né, você tem uma composição bastante diferente, né, de exons e introns, por exemplo. Aqui, se você pegar a subunidade beta da hemoglobina, você tem um gene que tem somente o quê? 3 regiões, né, de exons e 2 regiões de introns, diferente da ovoalbumina, que tem 1, 2, 3, 4, 5, né, tem 8 regiões de exons e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 regiões de introns. Então, isso é muito variável. E outro detalhe,
existem genes eucarióticos e que a sequência de introns é muito maior do que a sequência de exons quando, né, ocorreu o processamento do DNA. Tá? Então, de uma molécula de RNA mensageiro grandona, depois do processamento dessa molécula de RNA mensageiro, né, depois da remoção dos introns e ligação dos exons, você fica com uma molécula de RNA mensageiro bem menor. Tá? E só um detalhe. Células procarióticas, mais uma vez, não possuem introns, possuem somente exons, tá? Então, tudo que está na molécula de DNA, no gene dos seres procarióticos, vai ser codificável, vai ser utilizado para a síntese de proteína. Então, só para relembrar, exons são as sequências, né, regiões que vão codificar aminoácidos, e introns não são essas regiões, vão ser eliminadas. Mas tudo vai depender do gene, tá? Porque, como eu falei, existem alguns genes que podem sofrer processamentos alternativos e com isso, né, o rearranjo de exons né, no RNA mensageiro maduro vai ser diferente e, consequentemente, pode ter uma síntese de proteína distinta. Tá? Bom, aqui é uma representação, né, de alguns elementos, né, do cromossomo. Né? Então, aqui nós temos nas extremidades do cromossomo um elemento muito importante, que é chamado de telômero. Né? Então, nas extremidades dos cromossomos eucarióticos, nós encontramos a região de telômero. Procariotos têm essa região de telômero? Não tem. Por quê? Porque o cromossomo procariótico, o cromossomo bacteriano, ele é circular, então não tem telômero. O telômero só ocorre em cromossomos lineares dos seres eucarióticos. E esse telômero ele é importante também porque ele protege a molécula, as extremidades da molécula de DNA de degradação por enzimas nucleases. Tá? E tem um detalhe, essa região de telômero, não sei se vocês já ouviram, está envolvida em uma das teorias do processo de envelhecimento, que descreve, que reporta que as células envelhecem à medida que esse telômero ele vai sendo perdido pelas células durante as sucessivas divisões celulares que as células passam. E aí, reduzindo esse telômero, a molécula de DNA, o cromossomo, ele passa a ser menos estável, e aí ele pode ser degradado aí a partir das extremidades, e quando a molécula de DNA é degradada pelas extremidades, vai ocorrer perda de informação genética, né, perda, né, da capacidade dessa molécula de DNA de produzir proteínas e, consequentemente, a célula poder utilizar o repertório de genes desse cromossomo. No caso do cromossomo humano, né, como a gente falou, nós temos aí 22, né, pares de cromossomos somáticos e 2 cromossomos sexuais, né, XY ou XX, dependendo aí do sexo que a gente sexo do indivíduo, né? Homens você tem XY e mulheres XX, tá? Bom, existem várias sequências dentro da molécula de DNA, e muitas dessas sequências eu não vou abordar muito isso, mas só para vocês entenderem que algumas dessas sequências, por exemplo, essas SSRs, Short Sequence Repeats, né, que a gente também chama de DNA satélite, são empregadas para quê? Para estudos ou para análise de teste de paternidade, ou para análise forense de DNA, né, que a polícia geralmente utiliza, né, essas regiões para determinar, né, se as amostras de sangue ou tecido que forem encontrados na cena do crime é compatível com a amostra, né, com essas regiões SSR do indivíduo, né, da vítima, ou no caso, né, do criminoso. Né? Então,
cada indivíduo possui essas repetições, cada indivíduo possui um número de repetições característico. É como se fosse uma impressão digital, só que em nível, né, de ácido nucleico, em nível da molécula de DNA. Então, cada indivíduo tem essas repetições, né, de sequências pequenas de DNA distintas de um indivíduo para outro. E aí você consegue identificar se um indivíduo é o criminoso ou não, né? Lógico que você tem que fazer a análise DNA, você tem que coletar o DNA na cena do crime, você tem que coletar o DNA do acusado, e depois de fazer uma análise de SSR, você pode, né, determinar se esse acusado é ou não, de fato, criminoso. Ou, se no caso, teste de paternidade, isso também é possível fazer com essas regiões aí de repetições da molécula de DNA. Tá? Bom, falar sobre o DNA monocistrônico ou policistrônico, a gente já falou, do RNA também, né? Porque se você tem um DNA monocistrônico, você tem um RNA monocistrônico. Se você tem um RNA policistrônico, você vai ter um DNA policistrônico, né? Então, nada mais nada menos, né? Se você tem um RNA policistrônico, você vai ter o quê? Um RNA que é responsável por codificar mais de uma proteína. Tá? E no caso dos seres eucarióticos, todo RNA mensageiro ele é monocistrônico. E no caso das bactérias, os RNAs mensageiros são policistrônicos. Tá? E aqui, só para a gente abordar regiões muito interessantes da molécula de DNA que vão ser importantes, por exemplo, quando a gente estiver falando sobre tecnologia de DNA recombinante e enzimas de restrição ou endonucleases de restrição, que são regiões no DNA chamadas de palíndromo. Tá? O que é um palíndromo? Palíndromos são sequências né, de nucleotídeos na molécula de DNA que podem ser lidas nas duas direções. Então, se você pegar aqui, né, essa fita polinucleotídica, ela tem que sequência? TTAG, CAC, GT, GCTAA. Se você pegar a outra fita polinucleotídica, né, e ler, né, na direção oposta, você tem a mesma sequência. Tá? Então, por exemplo, se você pegar a palavra ovo, o ovo é um palíndromo. Né? A palavra ovo é um palíndromo. Você vai ler ovo, né, de trás para frente ou de frente para trás. Então, palíndromo é nada mais nada menos do que uma região uma sequência de nucleotídeos da molécula de DNA que pode ser lida, né, da mesma forma em direções diferentes. E essa região de palíndromo é muito importante para as endonucleases de restrição, porque elas reconhecem essas regiões de palíndromo, né, regiões palindrômicas, e realizam a quebra, né, o corte da molécula de DNA. Mas isso daí, quando a gente estiver falando sobre tecnologia DNA recombinante, sobre clonagem, a gente vai entender a razão de eu ter já falado sobre palíndrome, né, sobre essas sequências, né, na molécula de DNA. Aí que isso é encontrado em qualquer molécula de DNA, seja bacteriano ou eucariótico, a gente sempre vai encontrar palíndrome e muitos desses palíndromos podem ser alvos de endonucleases de restrição, de enzimas de restrição que quebram a molécula de DNA. Bom, então a gente está chegando ao final, né? Então, só para entender, nós temos um cromossomo, né? Um cromossomo é nada mais nada menos do que uma molécula de DNA, tem um número muito variável de genes, né? Ao longo desse cromossomo, você tem aí clusters de genes, né? Genes que são regulados, né, da mesma forma, né? Podendo participar muitas vezes de um mesmo processo metabólico. E aí, dentro desses clusters, você tem um gene.
né? E aí o gene, ele é subdividido em uma região promotora e uma região que a gente chama de gene estrutural, tá? A região de gene estrutural é aquela região do gene em que nós vamos encontrar os exons e os introns. Isso se nós estivermos falando de células eucarióticas. Se nós estivermos falando de células procarióticas, a gente vai entender que o gene ele tem somente regiões de exons, tá? Então, aqui, nós temos a região do gene estrutural, que contém os exons e introns, né? Aqui não está descrito se o azul mais forte é exon, o azul mais fraco é intron, mas não importa. O importante é que a gente entenda que os genes eucarióticos, né? A região estrutural do gene eucariótico ela é subdividida em exons e introns. E que a expressão dessa região estrutural, né? Que a gente chama também de ORF, né, o Open Reading Frame, ela é controlada por uma região promotora, né, uma região promotora que é uma sequência de nucleotídeos, tá, dentro da molécula, dentro do cromossomo, ela ocorre dentro do cromossomo, ela é adjacente à ORF, né, adjacente à região gene estrutural, da onde a gente vai encontrar os exons e introns, e é essa região promotora que vai permitir que esse gene seja expresso ou não. Então, na verdade, a região promotora, ela regula positivamente ou negativamente a transcrição do gene, ou a expressão do gene, se vocês preferirem chamar assim, tá? E aí, uma vez tendo a expressão do gene, você tem a formação do trânsito primário. Esse trânsito primário, no caso dos seres eucarióticos, vão ter os exons e introns, e depois de um processamento, esses exons vão ser unidos uns aos outros e os introns serão removidos. Novamente, os exons serão unidos uns aos outros e os introns serão removidos. E aí você tem uma molécula de RNA que é muito menor do que o RNA mensageiro maduro, que é muito menor do que o trânsito primário, mas que tem toda a sequência de ribonucleotídeos na sua ordem correta, para que o ribosoma reconheça esse RNA mensageiro e traduza a informação que está contida nesse RNA mensageiro para a síntese de uma proteína, né, que vai desempenhar uma função biológica. Tá ok? Bom, então era isso que a gente tinha para falar um pouco para vocês sobre estrutura, função dos ácidos nucleicos, organização do material genético. E aí, nas nossas próximas aulas, nos nossos próximos encontros, a gente vai abordar um pouco mais sobre como essa estrutura pode influenciar no processo de transcrição e regulação e controle da expressão gênica. Ok? Então, um forte abraço para todos e aproveitem os fóruns para vocês tirarem as dúvidas das nossas aulas. Um forte abraço, pessoal.